de volta para o último bloco do Sobriedade Sim, com a doutora Silvia Casanave, a gente falando sobre determinação, sobre curiosidade, que leva tanto ao campo correto, que é o da pesquisa, que é o dela, quanto a experimentação, que não é o legal. A motivação também age da mesma maneira? Ela também pode, de repente, trazer a pessoa de volta para um patamar longe da droga e tudo mais? Eu tenho certeza que sim. O problema é você descobrir qual é a motivação para aquela determinada pessoa. Porque as motivações não são iguais, as pessoas são diferentes e cada um tem uma motivação. O que serve para você não serve para mim e vice-versa. Então, por exemplo, o que a gente tem, que eu tenho visto, muitas vezes mulheres que estão grávidas deixam de fumar ou deixam de beber pensando nos seus filhos, no que elas estão gestando, que elas sabem que vai ser que o bebê vai ser atingido por aquela substância. Então, isso o fato de estar grávida é uma motivação para a pessoa tentar parar. Às vezes consegue, inclusive, às vezes não. Existe um programa do governo, né? Você sabe desse programa? Que as mães ganham tijolos desde que deixem de usar crack ou outro tipo de droga para ter um material de construção para poder, em troca do tratamento, ganhar esses materiais para poder terem a sua casa, né? E me parece que muitas mães acabam optando pela possibilidade de deixar a droga em benefício desse... Eu não conheço o programa pessoalmente. Mas... eu também não conheço. A minha diretora me falou, mas eu não vi nada assim. Eu conheço um programa assim, aqui perto de Indaiatuba, com adolescentes. Elas vão para... Não é bem uma clínica de tratamento, mas também inclui dependência química. E se elas estão passando da maioridade e querem continuar, elas começam a trabalhar e a fazer o seu próprio material da casa e ganham um terreninho onde elas vão construir uma casinha. Ah, que legal. Entendeu? Que elas podem... Quer dizer que quando elas saírem de lá, elas têm onde ficar. Elas têm. Aí elas vão ter o bebê, porque é uma casa que aceita a mãe grávida, né? Normalmente, adolescente, a gente não tem onde colocar quando elas estão grávidas. E, nesse caso, esse programa é um programa muito interessante. Várias meninas, após completar 18 anos, têm a sua casinha e vão... E também, durante esse processo, elas aprendem um ofício. E aí elas vão trabalhar nesse local que elas aprenderam o ofício, têm a sua casa. E, a partir dos 18 anos, elas começam a ter uma vida própria, mas sempre com acompanhamento dessa ONG. Interessante, né, Dona Irineu? Um negócio... Eu conheci algo semelhante quando fiz um estágio na Colômbia. Vai visitar os meninos de rua, com atração torna os amigos, depois passam uma casa do sonho, onde é tudo muito bem feitinho, trocam, tem a queima dos trapos, depois são soltos para a rua de novo, se você quiser, tem o prolongamento dessa experiência numa entidade tal, lá tem os ofícios para aprender, né? Que legal. Depois tem a cidade em que eles são prefeitos. Mas isso é do governo? Não, é do Salesiano. Ah, tá. Mas uma coisa assim, muito bem articulada, né? Legal. Até que a pessoa se casa e já tem ofício, já tem casa, porque no final precisa sempre pensar, o que vai acontecer com ele depois? Que fica muito... Lá em Lins tinha, por exemplo, uma casa de recuperação, do governo, e apenas eles ficavam lá, tinha até um pouco do bom e do melhor, mas não se previa que ele vai criar bigode, que ele vai ter uma namorada, que ele vai ter uma noiva, e como é que ele vai sustentar a casa, né? E nós temos que ter muita parceria com as oficinas, com as fábricas, para fazer jus à necessidade de encontrar uma boa colocação para esse pessoal, né? Sem dúvida. Porque a necessidade carece de leis, né? Então, o indivíduo, depois que precisa e não tem como, ele volta de novo ao tráfico, ao roubo. Né? O senhor está falando sobre isso, a Eliane estava falando sobre esse outro trabalho. Eu me lembro, numa hora dessa, de uma frase sua, que nós juntos somos muito mais eficientes, né?
Como é que é a sua frase? Eu digo, por melhor que seja alguém, jamais consegue ser tão bom e eficiente quanto todos nós unidos. Então, governo, cidadãos e entidades filantrópicas, enfim, todos nós juntos podemos fazer uma revolução. Principalmente as indústrias, como é que ela se prepara para acolher alguém que veio desse nível. Exato. Mas olha só como são as coisas. A gente está falando aqui de motivação e nós estamos falando de uma motivação que, na verdade, é uma necessidade básica que deveria todo mundo ter acesso, que é moradia. Exato. Né? Então, usar a moradias para a pessoa, enfim, querer modificar a sua vida, mudar de vida, é uma coisa que a gente tem que repensar mesmo, né, nesses valores, porque isso deveria ser parte da vida dela, ter um lugar para morar, ter uma vida adequada, poder se alimentar. Minha vida, né? É lógico. Está acontecendo já, em parte. É verdade. Silvia, eu não vou te convidar para a semana que vem, porque eu sei que você tem muita coisa, mas a gente teria muito assunto, então eu vou pedir para você voltar outras vezes, Olha, tá bom? Para mim foi um prazer estar aqui com vocês, né, nessas vezes, me fez lembrar de outras oportunidades que eu tive aqui. É sempre muito bom poder estar compartilhando de tantas ideias legais e de estar aqui com vocês. Podem contar comigo quando vocês quiserem. Muito obrigada, estou à disposição. Viu? Obrigada. Liana, obrigada, querida. Até a semana que vem para você. Você vem. não dispensa a semana que vem. Tá bom, Nem eu o senhor, meu santo. Então a gente quer lembrar que, por melhor que a gente seja, a pessoa que não sabe orar, ela se arvora em fonte. Então é preciso que sejamos sempre unidos à fonte do amor, à fonte da verdade, à fonte da fortaleza, para que a gente tenha essa força, essa união, essa garra de levar avante o plano de Deus. Que Deus não pôs ninguém no mundo para ser dependente químico, miserável, ladrão, né? E a gente precisa restabelecer o plano de Deus que nós chamamos, venha a nós o vosso reino, e o resto ser-vos-á dado por acréscimo, né? Então, desça sobre vocês que estão ouvindo e que sentiram a motivação que a Silvia tem, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é a bênção da participação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um abraço. Até a semana que vem com mais um Sobriedade, sim.